Hoje nós vamos falar sobre a aplicação da técnica de dubbing. Em que consiste o dubbing? O dubbing consiste em você aplicar fios ou fibras em torno de uma alma. Geralmente essa alma é o fio de atado, mas também pode ser fios metálicos e coisas desse tipo que a gente não vai abordar hoje. Geralmente o dubbing ele é utilizado para fazer tórax e abdômen de moscas. E os fios que a gente usa para fazer o atado, eles já vêm encerados. O fio encerado ele é muito mais propício para você colocar o dubbing, porque forma uma espécie de cola entre as fibras e o fio de atado que você está utilizando. Mas não há de ser nada, se você não souber se o fio que você está usando para atar ele é encerado ou não, você pode utilizar a cera de abelha, que você compra em qualquer casa de velas, e basta você passar a cera de abelha no fio e parte dessa cera vai aderir ao fio, deixando o seu fio engomado, vamos dizer assim, para fazer a técnica do dubbing. Se a cera estiver muito dura, eu tenho uma lâmpada incandescente aqui do meu lado, eu dou uma esquentadinha, coisa de leve, 2, 3, 4 segundos, e a cera já fica mais apropriada. Muito bem, então eu vou escolher esse fio, esse tipo de dubbing aqui, laranja, para colocar na minha mosca genérica que eu estou colocando aí na amostra. E como é que é a aplicação? A aplicação envolve você posicionar o dubbing em cima do fio e depois girar apenas em uma direção. Apenas em uma direção. Se eu girar nos dois sentidos, o dubbing se solta e você não consegue prender as fibras no seu fio de atado. Muito bem. Aqui eu tenho uma aplicação de dubbing bem homogênea. Repara que formou um macarrão bem com espessura bem homogênea. Isso vai fazer com que na hora que eu aplicar esse dubbing no corpo dessa mosca, eu forme uma camada homogênea de dubbing aqui em cima. Isso pode ter vantagens e pode ter desvantagens. Por exemplo, digamos que o abdômen da minha mosca ele começa fino junto da cauda e conforme ele vai em direção ao olho do anzol, ele começa a se tornar mais grosso. Para fazer isso, eu preciso de ou colocar mais dubbing ou mais voltas do meu macarrão de dubbing. Isso é uma coisa que você vai ter que controlar na hora. Vamos ver o que acontece aqui então. Repara que eu tenho o fio de atado aqui. Nu, sem o dubbing. Se eu der várias voltas desse fio aqui, junto da cauda, para daí começar o dubbing, forma-se uma bolota de fio aqui. Essa bolota de fio ela pode ser indesejada. Então, uma técnica para contornar isso é você levar o fio de atado em direção ao olho do anzol e quando o dubbing começar, você volta em direção à cauda. Repare que agora o dubbing está bem junto da cauda aqui, não tem fio aparecendo aqui. E agora você enrola para o outro lado. Vamos passar cera de novo no fio. E ao invés de fazer o macarrão bem fechadinho, eu vou pegar outra cor aqui para ficar bem claro. O macarrão bem concentrado em torno do fio de atado, eu vou fazer ele mais solto. Repare o que acontece. Conforme eu vou girando, o fio vai se soltando das fibras. E o dubbing vai ficando completamente solto. Tá vendo? Soltou. Isso é péssimo. Então o que você pode fazer para contornar esse problema? E que também te auxilia, na verdade, a controlar a quantidade de dubbing que você está colocando. A primeira voltinha aqui, você faz ela bem enrolada em torno do fio de atado. Quando o dubbing começar a se enrolar, a cada volta que você der, você puxa e gira no mesmo sentido. Puxa e gira no mesmo sentido. Puxa e gira no mesmo.
Por exemplo, agora nós estamos aqui de novo com o anzol nu e nós vamos aplicar essa técnica do puxar e enrolar para controlar melhor o dubbing. Por que ela é útil? Porque você fazer um macarrão de dubbing bem homogêneo em torno do fio nem sempre é uma técnica fácil, especialmente quando você tem fibras difíceis de enrolar, como por exemplo pelo de coelho ou esses dubbings de máscara de coelho da Hare's Ear e coisas desse estilo. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma bola de dubbing bastante desajeitada, bastante ruim, mas ela aqui na base dela está bem presinha. Então, de novo, utilizando aquela técnica de começar a enrolar o fio não junto da cauda, mas mais para dentro do corpo. Quando começa o dubbing, a gente leva para trás. Ó, já está se formando uma bola bastante desajeitada. Então, o que você faz? Você puxa e enrola. 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 Isso faz com que você, mesmo não conseguindo colocar o dubbing ainda direito na sua linha, você consiga fazer uma aplicação de dubbing melhor. Ó, tá vendo? Ó, isso não pode acontecer. Ó. Soltou aqui, tá vendo? Isso é a desgraça para a aplicação do dubbing. Em tese teríamos que começar de novo, mas com essa técnica de puxar e enrolar, a gente pode tentar consertar isso. Olha lá, puxa e enrola. Puxa e enrola. Puxa e enrola. Puxa e enrola. E aí, mesmo tendo feito uma aplicação inicial de dubbing muito ruim aqui no fio de atado, a gente conseguiu fazer uma excelente aplicação de dubbing aqui no corpo. Uma das coisas importantes do dubbing é que você pode fazer mescla de cores com coisas tiradas direto da caixa. Por exemplo, eu quero fazer um abdômen com esse dubbing amarelado, mas eu quero misturar ele com fibras brilhantes desse Ice Dub. Então o que eu faço? Eu posso fazer a mistura direto nas mãos, na quantidade desejada. Pego uma pequena quantidade do meu dubbing verde amarelado, pego uma pequena quantidade do meu dubbing de Ice Dub e seguro entre os dedos, puxo, rebento as fibras e reúno elas. Ó. E com isso você acaba fazendo uma mesclagem e cria uma nova coloração de dubbing para aplicar na sua mosca. Terminou a aplicação do dubbing, como é que eu tiro ele? Simplesmente puxa e desencaixa do seu fio. Ó, vai ficar umas fibras soltas, você pode enrolar elas. E muito bem, está aí nosso dubbing aplicado. E quando as fibras forem muito complicadas, muito espetadas, por exemplo, como numa pele de coelho, desse tipo, onde você tem fios longos e alguns deles bastante espetados, como esses fios de guarda. Bem, nesse caso você vai precisar de passar bastante cera ou então utilizar uma cera desse tipo, que se chama Touch Dub Wax, que é uma cera bem grudenta. Então, ela parece uma manteiga de cacau. A aplicação é touch. Você não desliza, você toca na sua linha. Muito bem. E aí você pega o seu pequeno ancinho e raspa na pele de coelho para tirar os fios. Fios bastante longos e bastante difíceis de aplicar. Ó. Repara que a cera ela é tão grudenta que o pelo já fica lá. Mas nós vamos dar uma giradinha para acondicionar isso melhor em torno do fio. Aplicamos no modo normal.
E aí está o nosso pelo de coelho aplicado. O dubbing ele pode ser trabalhado com uma ferramenta chamada Dubbing Teaser. Nesse caso, esse Dubbing Teaser ele é feito com velcro colado nessa chapinha de latão. E quando você passa o Dubbing Teaser na mosca, você descabela o seu dubbing todo. Você pode fazer isso a toda a volta da sua mosca ou num lado específico. Por exemplo, eu vou passar o Dubbing Teaser só na parte inferior, dentro da curva do anzol, e vamos ver o resultado. Olha só como ficou interessante. O que acontece é que o dubbing ele fica mais descabelado dentro do que por cima. Isso pode ser útil em algumas moscas. Bem, eu acho que essas são as técnicas básicas de aplicação do dubbing. Encerar o fio, aplicar o dubbing de forma homogênea ou não. Se você não conseguir aplicar de forma homogênea, aplicar a técnica de puxar e enrolar. Não começar o dubbing exatamente onde é a cauda, mas começar um pouquinho para dentro. E depois, se você precisar, a aplicação do Dubbing Teaser para deixar a sua mosca descabelada. É isso aí. Valeu!